Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim o texto: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pegue a sua maca e anda? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirava e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Queridos, vamos então falar sobre esse primeiro ninguém que Jesus ele usa para cumprir o seu propósito. Nós estamos muito no início do Evangelho de Marcos e muito no início também do ministério de Jesus, não é? Marcos aqui, ele escreve o seu Evangelho e o foco de Marcos é escrever o seu Evangelho para pessoas que não viram Jesus, que não presenciaram aquilo que Jesus fez. Por isso Marcos ele foca muito nos milagres de Jesus, aquilo que Jesus ele fez como milagre, porque a ideia dele era provar que Jesus era de fato o Filho de Deus. Isso fica muito claro já no primeiro versículo do Evangelho de Marcos, que diz: este é o princípio do Evangelho a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o grande objetivo de Marcos era mostrar para um povo que não havia visto Jesus, que de fato esse Jesus, esse personagem que até então carregava muitas dúvidas, ele era de fato o Messias, o Filho de Deus, o prometido, aquele que havia sido levantado por Deus para salvar e transformar a história da humanidade. E é interessante porque Jesus ele sai do deserto onde ele é tentado, ele passa pela Galileia onde ele chama os seus primeiros discípulos e ele vai a uma cidade chamada Cafarnaum, ou se você pegar na língua original do hebraico, né, o Kefarnehum, que significa uma vila de compaixão. Jesus então vai a essa vila de compaixão e lá ele começa a realizar muitos milagres e sinais, muitos prodígios, muitas coisas vão acontecendo. O primeiro milagre notado por Marcos é quando Jesus expulsa um espírito imundo, em que ele manda esse espírito se calar e sair daquele homem, e todos os presentes se admiram com esse novo ensinamento, com essa nova forma de ensinar, com essa nova forma de repreender demônios, porque o conceito judaico de expulsão de demônios, o ritual judaico para expulsar demônios, era um ritual de conversa. Quando Jesus manda um demônio se calar, é algo completamente novo para esses homens, porque os judeus precisavam conversar com os demônios para entender que espírito que estava ali no corpo daquela pessoa, para então repreender aquele espírito maligno. Depois então Jesus vai andando pela cidade, indo na sinagoga com Tiago e João, vai à casa de Pedro e a sua sogra que está doente, ele cura a sua sogra. Então Jesus começa a curar muita gente.
A notícia corre muito rápido a respeito desse grande homem de prodígios e sinais, desse grande homem que realiza grandes feitos, desse grande homem que realiza grandes coisas. E cadê o Kaique e os meninos aqui estão por aqui? Precisar da ajuda deles rapidinho, para eles me ajudarem a contar a história. Se eles estiverem lá embaixo, chama eles, senão a gente vai continuar aqui, e aí daqui a pouco eles chegam aí. Então corre a notícia de que Jesus, ele expulsa demônios, ele cura enfermos, ele muda realidades, ele muda a história. E aí Jesus, ele se torna tão famoso naquele lugar, que ele precisa ir para uma outra cidade, para tirar um pouquinho esse frisson que estava na cidade, essa notícia que corria pela cidade, de que Jesus ele realizava milagres, porque todo mundo estava atrás dele. Então ele sai e volta para Galileia para anunciar a sua mensagem. Eu imagino que ao sair da Galileia, ao sair de Cafarnaum para ir a Galileia, esse paralítico ele fala: perdi uma oportunidade. Jesus estava na minha cidade, Jesus estava aqui perto de mim, curou tanta gente do meu lado, curou tanta gente perto de mim, e eu perdi a oportunidade de estar com Ele, porque não sou capaz de me mover. Eu imagino quantas vezes nós perdemos oportunidades de viver coisas extraordinárias em Cristo, por conta de algumas incapacidades que ainda não conseguimos vencer. Eu imagino quantas coisas nós deixamos de viver no Senhor, por conta de algumas coisas que nós, por nós mesmos, não conseguimos mover. Só que eu quero que você vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: tudo que você precisa. Não, fala mais forte, tudo que você precisa. Você já dormiu à tarde? Fala, tudo que você precisa para viver o extraordinário são 4 amigos. Aí fala para ele assim: se você não tem 4 amigos, você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo. Aí bate no peito e fala assim: você tem a mim. Tudo o que você precisa são 4 amigos disponíveis, que não vão te permitir permanecer na sua incapacidade, que não vão olhar para você e dizer assim: o seu problema é o seu problema, não é o meu problema. Que não vão olhar para você e simplesmente ficarem inertes àquilo que você está passando. Tudo que você precisa são 4 pessoas disponíveis para te levar para perto de Jesus. É esse tipo de amizade que a gente precisa cultivar na nossa vida. É gente que nos leva para perto de Jesus. Aí você fala: na minha vida nada move, na minha vida emocional, os meus relacionamentos nada dá certo, nos meus investimentos financeiros nada dá certo, meus negócios nada dá certo. Eu quero te dizer, você precisa mudar os amigos que estão ao seu redor. Jesus está dizendo para nós nessa noite: tudo que você precisa são 4 amigos disponíveis para te trazer para perto da presença dEle. Kaique, faz para mim uma música de alguém que perdeu uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. Isso. Pode baixar um pouquinho o volume. Isso. Esse paralítico, ele se lamenta pela oportunidade perdida de ter um encontro com Jesus. Jesus passou aqui e foi embora. Jesus passou na minha cidade e foi embora. E talvez a sensação que ficou para ele num primeiro momento era: eu não tinha ninguém por mim, e eu sozinho eu não consigo. Eu sozinho eu sou impossibilitado de me encontrar com Jesus. Eu sozinho eu sou impossibilitado de viver algo sobrenatural. Sozinho eu não tenho forças. Em mim mesmo eu não encontro aquilo que é necessário para eu ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu imagino que nesse meio tempo, esses 4 amigos, talvez, pastor Jean, vão à casa desse paralítico e falam para ele: rapaz, você viu quem estava aí? Você viu o que esse camarada fez na nossa cidade? O cara curou um monte de gente, até a sogra dos outros ele estava curando. Expulsou demônios, mandava eles se calar.
é um homem de autoridade, é um homem de prodígios e sinais. Eu imagino aquele paralítico na sua maca dizendo: mas agora ele foi embora, e eu não tinha ninguém para me levar lá. E eu imagino esses 4 amigos olhando um para o outro e dizendo assim: se ele voltar, você pode ter certeza que a gente vem te buscar para te levar até ele. Eu quero falar nessa noite da importância da intercessão, porque nem sempre nós temos forças para buscar por nós mesmos. Nem sempre nós temos forças para chegar a Jesus com os nossos próprios recursos. Nem sempre nós temos forças para alcançar aquilo que precisamos em Deus, porque a nossa mente já se perdeu, os nossos recursos já se foram, o nosso coração já está desanimado, ferido, cansado com algumas coisas que aconteceram na nossa vida. É nesse momento que Jesus levanta a gente para interceder por nós. Gente que vai dizer para nós: se você não consegue, então eu te levo até lá. Se você não consegue, então eu te carrego até Jesus. Você não está sozinho nessa caminhada, meu irmão. Você tem amigos que querem te levar para perto do Pai. Você não está sozinho nessa caminhada, meu irmão. Você tem amigos que vão te levar para perto de Jesus. Se as suas amizades têm te levado para longe dele, é tempo de você começar a analisar com quem você está andando. E agora fica aquela expectativa: será que ele volta? Será que ele não volta? Será que ele vem? Será que ele não vem? E aí Jesus volta para Cafarnaum. Faz uma música de Jesus voltando para Cafarnaum. Jesus volta para Cafarnaum. Quando Jesus volta para Cafarnaum, eu imagino esses 4 amigos. A notícia se espalha que Jesus voltou para a cidade. Eu imagino esses 4 amigos correndo até a casa do paralítico. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. A gente precisa levar o nosso amigo até Jesus. Meu irmão, se hoje você não tem uma necessidade, se hoje você está vivendo uma vida com Deus saudável, se hoje você está vivendo um momento espiritual em que você consegue caminhar com as suas pernas, buscar ao Senhor, que a sua empresa está prosperando, que a sua família está indo bem, é tempo de você começar a olhar os amigos que estão à sua volta, que talvez precisam de uma ajuda sua. Porque esses homens aqui não têm nome, mas para a vida desse paralítico eles fizeram toda a diferença. Esses homens aqui não têm títulos, não é um pastor, um fariseu, um mestre da lei, um profeta. Não, são homens comuns que decidiram pegar um dia comum e falar: não, hoje eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Por mais que você não se julgue uma pessoa com muitos títulos, com muita capacidade, com muita coisa para oferecer, o Senhor está te dizendo nessa noite: acorde todos os dias se perguntando: como eu posso fazer a diferença na vida de alguém hoje? Essa era a mentalidade desses 4 amigos. Eles vão correndo, vão buscar ele, vão buscar ele, vão buscar ele. E aí eles trazem o paralítico. E aí outro problema, porque a notícia se espalhou, a casa lotou, e nem na porta da casa tinha lugar. É nesse momento que a intercessão de muitos pararia. É nesse momento que a boa vontade de muita gente acabaria. Eles diriam: rapaz, vamos deixar para um outro momento. Rapaz, vai ter jeito não, porque esse monte de gente que está aí não tem como. Tem você, tem a maca, tá pesado, a gente já tem que te carregar até aqui, seu peso. Agora, a gente não tem acesso. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: se você chega em um lugar e você não encontra o ambiente, não é tempo de você parar. O Senhor está dizendo: é tempo de você criar o ambiente para o Senhor se manifestar. O que você quer dizer com isso, pastor? Se você chega no seu trabalho e só tem endemoniado lá, só tem gente que não presta lá,
E você diz: isso aqui não é ambiente para crente. O Senhor está dizendo: não é hora de você recuar, fui eu que abri a porta para você. Então, se não tem ambiente para você, crie o ambiente para que a minha manifestação aconteça. Se você chega na sua casa hoje, a sua casa está vivendo um verdadeiro inferno, e você diz: não tem ambiente aqui para minha casa. Ao invés de você dizer: eu vou largar meu casamento, eu vou largar minha casa, o Senhor está dizendo: crie você o ambiente da minha manifestação na sua casa. O Senhor está chamando nessa noite criadores de ambientes, pessoas que não desistem mediante a primeira tribulação, mas que vão além para criar o ambiente do manifestar da presença de Deus. Obrigado pela sua alegria, viu? Eu acho que merecia um glória a Deus mais forte, você não acha não? Não é tempo de você se lamentar pelos ambientes que não existem. O Senhor está dizendo: é tempo de você criar um ambiente para que o sobrenatural aconteça. Esses homens não desistem na primeira dificuldade. Eles ficam assim, está tudo fechado, tem muita gente, tem uma multidão nos impedindo. E por causa da multidão eles não podiam levá-la até Jesus. É interessante porque na jornada com Deus, às vezes as pessoas nos ajudam, mas tem gente que nos atrapalha também, né? Você vem para a igreja, tem tanto irmão que atrapalha a gente chegar até Jesus. Você chega concentrado, você chega feliz, você chega querendo ouvir uma palavra de Deus. Aí já vem um irmão falar um negócio de um outro irmão que você não tem nada a ver com a história. Porque tem gente que nos ajuda a chegar até Jesus, mas tem gente que atrapalha também. Tem gente que atrapalha. Mas então esses homens não estavam dispostos a parar no primeiro impedimento. Esses homens não estavam dispostos a parar na primeira dificuldade. Esses homens não estavam dispostos a parar na primeira barreira. Então eles olham para o céu, eles olham para o alto, eles olham para cima. Eu quero te dizer, às vezes a solução que você não encontra na terra está no alto. Às vezes o recurso que você não encontra na terra está no alto. Às vezes a resposta que você não encontra na terra está no alto. Eles olham para cima e falam: rapaz, tem um terraço. E esse terraço, ele é facinho de abrir. É o seguinte, eles viraram para esse paralítico falando para ele assim: nós não vamos deixar você perder mais uma oportunidade. Ou você sai daqui andando, ou a gente não sai daqui. Ah, como é bom ter amigo assim. Como é bom ter amigo que ora até nosso casamento ser restaurado. Como é bom que tem amigo que aconselha a gente até nosso ministério ser levantado. Como é bom que tem amigo que não desiste da gente no meio das tribulações, no meio dos problemas. Como é bom ter gente dizendo assim: ou a sua vida muda, ou eu não saio do seu lado. Ou sua história é transformada, ou eu não saio do seu lado. Porque o filho pródigo, a gente falou dele a noite toda. O filho pródigo pegou sua herança e foi gastar. E os amigos que gastaram com ele, quando a grana acabou, todo mundo subiu. Mas como é bom ter amigo que continua investindo na gente, mesmo quando a gente não tem nada para oferecer. Busque tipo de amizade de gente que não está interessado no que você tem para oferecer, mas que quer apenas ver o seu crescimento e a mudança de Jesus Cristo na sua vida. Porque se fosse para algo que eles receberiam, ele já teria ido embora. Só, cara, não dá, é muita gente, muita dificuldade. Mas eles não desistiriam daquela vida. Eles não desistiriam daquele amigo. Eles não desistiriam daquele paralítico. Então eles pegam, sobem no terraço, abrem um buraco acima de onde Jesus estava. Gente, imagina a cena. Jesus ensinando aqui, de repente caiu uns barros do teto, essa poeira, todo mundo começa a olhar para cima. E um buraco se abrindo. Gente, o que está acontecendo? O estudo para, o ensino para, todo mundo está olhando curioso para saber o que vai descer dali. O que vai acontecer aqui?
Aí desce um paralítico numa maca. Aí todo mundo fica na expectativa. E agora? Se é um fariseu, ia falar assim: interrompeu meu ensino para trazer um paralítico, pode tirar esse homem daqui, recolhe de volta, fecha o telhado aí, paga a reforma da casa. Mas nós estamos falando de um mestre chamado Jesus. Porque quem vai diante de um encontro com Jesus, é interessante porque aquele que buscou uma solução criativa, aquele que não parou no meio dos problemas, aquele que não parou no meio das dificuldades, mas aquele que foi até o final, foi aquele que teve o acesso mais próximo de Jesus. Foi aquele que chegou mais perto. Ele veio e parou diante de Jesus. Quando ele para, todo mundo olha para Jesus e pensa: o que esse homem vai fazer agora? No mínimo vai mandar levantar e andar. Jesus olha para esse homem e diz: filho, seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus ficaram indignados. Porque na crença judaica, quando alguém carregava uma doença, qualquer tipo de doença, era sinal de que Deus estava zangado com aquela pessoa, irado com aquela pessoa, ou com seus pais, ou com seus avós, ou com alguém da família dela, que fez um negócio muito ruim contra Deus. E aí então essa pessoa foi castigada por causa disso. Então é o seguinte: quando esses amigos colocam esse homem diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus precisa mostrar para esses mestres da lei que estão assistindo a tudo que está acontecendo é: Deus não está irado com esse homem. A primeira coisa que Jesus precisa ensinar é que Deus é um Deus tardio em irar-se, mas que tem pressa para perdoar. Quando Jesus libera uma palavra de perdão, Jesus está ensinando para todo mundo, dizendo: a doença dele, a dificuldade dele, o problema dele não é fruto de uma ira de um Deus vingativo, mas é fruto de um propósito de um Deus que cura e que transforma. Eu quero te dizer nessa noite: você está debaixo de um Deus que tem um propósito na sua vida. Quando nós caminhamos dentro de um propósito, quando nós caminhamos dentro da perspectiva de que Deus tem um plano para nós, nós sabemos que cada dificuldade, cada doença, cada problema, cada percalço que a gente enfrenta na vida, não é um Deus vingativo nos punindo, é um Deus amoroso usando um momento difícil para transformar em uma realidade do sobrenatural. O que Jesus está ensinando para esses fariseus é: não há problemas entre mim e este homem. Não tem problema nenhum com ele, inclusive ele está perdoado. Aí os fariseus ficaram indignados. Não pode, só Deus pode perdoar pecados. É muito fácil ele falar que os seus pecados estão perdoados. A gente não tem como constatar isso. Como é que a gente vai saber se foi perdoado ou não? E aí Jesus, sabendo o que eles estavam questionando, conhecendo o questionamento deles, ele diz o seguinte: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Eu quero te ensinar um princípio muito profundo nessa noite. Deus usa amigos para nos levar até Ele, mas muitas vezes Deus usa resistência contrária para realizar o sobrenatural na nossa vida. Eu vou te explicar melhor para a gente conseguir deixar isso bem claro. Jesus, ele usa esses 4 amigos para promover um encontro entre o paralítico e ele. Um encontro que marca na vida desse homem um perdão de pecados, a salvação da sua vida. Então Jesus usa os amigos para nos levar até o encontro, mas muitas vezes ele vai usar a resistência dos fariseus para realizar o milagre. Por isso talvez você chegou aqui nessa noite vivendo um tempo de resistência.
Algumas pessoas, algumas coisas estão fazendo resistência contra os seus planos, contra os seus propósitos. Não se preocupa, Deus está vendo cada um que resiste contra você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus usa amigos para nos levar até Ele, mas muitas vezes Deus vai usar a oposição para fazer o sobrenatural na sua vida. Os amigos levam ele até Jesus, mas quem faz ele se levantar e andar são os fariseus. Os amigos promovem o encontro, mas a cura, ela acontece quando existe resistência. Quando aqueles homens resistem a uma palavra de Jesus e questionam a respeito do poder de Jesus, então Jesus vira para eles e diz: o que é mais fácil? Dizer para esse paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a sua maca e anda? E a resposta nos surpreende, porque para Jesus era mais fácil dizer levanta e anda do que seus pecados estão perdoados. Para Deus, irmãos, foi mais fácil criar o mundo do que nos perdoar. Deus criou o mundo em 7 dias com a sua palavra, dizendo haja, haja, haja. Mas para nos perdoar, Ele precisou descer do céu, nascer de uma virgem, viver 33 anos, 3 anos de ministério, ser traído, rejeitado, cuspido, incompreendido, morrer numa cruz e no terceiro dia ressuscitar. Então para Jesus era muito mais fácil curar esse homem do que perdoar esse homem. Por isso eu quero te dizer nessa noite, o que você precisa receber de Deus, você já recebeu, que é o perdão dos seus pecados. O maior milagre que Deus pode realizar na sua vida, Ele já realizou. Mas para mostrar que Ele é Deus na sua história, para mostrar que Ele muda ambientes, para mostrar que Ele transforma a sua vida, Ele vai se manifestar em você através de prodígios e sinais. Jesus olha para esse homem e diz: levanta, pegue a sua maca e vá para casa. Esse homem não só levanta da sua maca, pastor Felipe, ele dá um salto da sua maca, como quem diz: há quanto tempo eu queria pular, mas minhas pernas não permitiam. Há quanto tempo eu queria saltar, há quanto tempo eu queria fazer isso. Sair dessa realidade, sair dessa realidade que me travava, sair dessa realidade que me prendia, sair dessa realidade que me escravizava. O Senhor está falando com algumas pessoas que estão escravizadas em algumas realidades do passado, em alguns traumas, em algumas coisas que você viveu, em alguns problemas que já passaram, em algumas palavras que falaram e te feriram, em algumas frustrações que você viveu. O Senhor está dizendo: essa é a noite de você dar um salto dessa maca da escravidão, porque eu tenho uma nova realidade para você. Por isso não fique preso na realidade de escravidão. Já há uma nova realidade de Deus sendo derramada sobre a sua vida. O homem dá um salto, pega a sua maca, porque presta atenção, quando Deus realizar o milagre na sua vida, não se esqueça do seu testemunho. Se lembre constantemente de onde Deus te tirou. Esse homem leva a maca para se lembrar: foi daqui que Deus me tirou. O problema nosso é que quando Deus muda a nossa vida, nos dá algumas bênçãos aqui e ali, a gente começa a ganhar um dinheirinho a mais, começa a ter um ministério um pouco mais bem sucedido, a gente se esquece da nossa maca. A gente se esquece de onde Deus nos tirou. E aí a gente se torna altivo e soberbo. Por isso o Senhor fala: você vai se levantar e você vai andar, mas leva a sua maca, carrega a sua história, conta seu testemunho. Se lembre constantemente de onde eu te tirei. Se lembre constantemente da realidade que eu te arranquei. Por isso não se esqueça da sua história. Não se esqueça da sua maca. Não se esqueça daquilo que você passou e da onde Deus te tirou. Só que Jesus realiza um milagre na vida desse paralítico, mas o propósito dele é muito maior do que apenas o milagre em si. O propósito de Jesus é revelar o seu poder a muita gente.
Por isso que aqui em Cafarnaum, na Vila da Compaixão, Jesus escolhe um ninguém. Ele poderia falar da sogra de Pedro, com mais detalhes. Poderia escolher qualquer outro doente para contar mais detalhes. Quem sabe algum membro da alta cúpula foi ter com Jesus para ser curado, a gente não sabe. Mas Marcos escolhe a história desse homem. Jesus escolhe a debilidade desse homem e a fé desses 4 amigos. Jesus pega 5 improváveis para mudar a mentalidade de uma cidade. Certa vez John Wesley disse o seguinte: Senhor, me dê 100 homens que não temam nada senão o pecado, e eu mudo o mundo. Sabe, às vezes nós desvalorizamos o poder da visão e do propósito que o Senhor plantou sobre as nossas vidas, porque a gente pensa: Deus, levanta alguém mais capacitado do que eu. Deus, levanta alguém melhor do que eu. Agora imagine como seria o mundo, Pastor Alexandre, se Billy Graham tivesse dito: Senhor, levanta outro mais capacitado que eu. Senhor, levanta outro melhor do que eu. O que seria do mundo se Lutero tivesse dito: Senhor, levanta outro mais capacitado que eu? Talvez a transformação extraordinária que você está querendo ver vai começar a ser gerado dentro desse coração improvável aí. Porque Jesus pega 5 improváveis. Não eram 5 mestres da lei, não eram 5 pastores, não eram 5 ricos, não eram 5 governantes. Eram 5 homens que tinham fé suficiente para ir além daquilo que se esperava deles. Por isso, para a gente viver o extraordinário de Deus, não tem a ver com capacidade, mas com atitude. Quando a gente age e vai 1 milha além para ver Jesus, então Deus pega aquele que era improvável e usa para mudar a mentalidade de toda uma casa, de toda uma rua, de todo um bairro, de toda uma cidade, de todo um estado, de toda uma nação. E eu, mais do que ninguém, tenho autoridade para pregar isso aqui, porque eu sou um completo improvável. O mais novo da minha casa, extremamente introvertido. Mais novo da minha casa, introvertido. Não sabia falar em público. Eu já contei isso aqui. Primeira mensagem que eu preguei, eu escrevi até o cumprimento dos irmãos com a paz do Senhor, para eu não esquecer de cumprimentar a igreja. Coloquei quem eu ia chamar para fazer uma ilustração. Até as risadas eu coloquei no sermão, para eu não esquecer de rir. E eu ri sozinho, ninguém riu, igual aconteceu agora. Você está diante de um improvável, mas que se colocou à disposição de ir além. E não pense você que eu estou aqui por uma unanimidade de homens. Eu estou aqui porque um dia Deus olhou para mim e falou: é você, meu filho, vai, eu tenho um propósito na sua vida. Mas lá atrás, há 10 anos atrás, eu decidi perseverar em meio às críticas. Eu decidi não parar nos dias que eu estacionava o carro na garagem da minha casa e chorava sozinho dentro do carro. Eu decidi não parar quando o ministério jovem que eu liderava foi de 400 pessoas para 20 pessoas. Eu decidi não parar quando as dificuldades apareceram, mas eu decidi olhar para o alto e falar: tem uma solução. Eu não posso parar por aqui. Eu quero te dizer, você não fracassou, você ainda só não finalizou. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Fala assim: você não fracassou, você só não finalizou ainda. Você não é um fracasso, você só ainda não chegou no final.
Você não é um fracassado, é porque esse ainda não é o final da sua história. Em quantos momentos da minha trajetória eu olhei para mim e disse: eu fracassei, eu falhei, eu cheguei no fim da minha trajetória, mas o Senhor continuava me dizendo: não é um fracasso, é porque ainda não é o fim. Não é um fracasso, é porque ainda não é o fim. Quantas vezes eu encontrei portas fechadas, multidões me atrapalhando o acesso, pessoas tentando me tirar do foco e do propósito. Eu disse: eu vou aceitar a falência, eu vou aceitar a falha, eu vou aceitar ser um fracassado, eu vou aceitar viver essa realidade. E o Senhor me dizia: não, você só ainda não chegou no final da sua história. A sua história não será contada pela maca que te carregava, mas será contada pelo salto que você deu, quando uma palavra de Jesus foi liberada sobre a sua vida. Por isso eu quero te convidar nessa noite, se você tem fé e se você quer viver uma nova realidade, sair de uma realidade de escravidão, sair de uma realidade de fracasso, sair de uma realidade em que você estava vivendo uma vida completamente alheia ao seu propósito. Se você puder, eu vou contar até 3, os músicos vão me ajudar. Você vai dar um salto do seu banco para viver uma nova realidade em Jesus. A partir dessa noite, o Senhor está dizendo: levanta, toma sua maca e anda. Sai desse lugar de escravidão, sai desse lugar dos problemas, sai desse lugar que te prendeu por muito tempo. Vamos lá, 1, 2, 3, dá um salto desse banco e vem viver uma nova realidade do Espírito Santo a partir dessa noite. Você é o improvável, sim, mas você é perfeito para aquilo que Deus quer fazer. Ainda de pé, ainda de pé, ainda de pé. E as pessoas olham para o que Jesus fez na vida desse homem e eles dizem assim: nós nunca vimos nada igual. Eu quero dizer que aquilo que Deus vai fazer na sua vida é inédito. Não é possível que só eu acredito nessa palavra. Não é possível que só eu acredito nisso. Não é possível que só eu acredito que o que Deus tem para mim e para a sua vida é algo que ninguém nunca viu, é algo que ninguém nunca percebeu. Não é possível que eu estou sozinho crendo aqui que o que Deus tem para mim ninguém nunca viu, é meu e de mais ninguém. Deus vai fazer algo na sua história que as pessoas vão olhar para você, vão se admirar, mas não vão louvar a você, vão louvar a Ele, dizendo: olha o que Deus fez na história dele, olha o que Deus fez na história dela. Eu achava que não tinha como, mas o Senhor abriu um caminho para ele. Disseram que não tinha como alguém sobreviver à cova dos leões, mas quando foram olhar de manhã, lá estava Daniel, tranquilo. Disseram que uma uma fornalha de fogo ardente mataria homens em segundos, ainda mais aquecida 7 vezes mais. Mas quando eles olharam para a fornalha, tinha um 4º homem na fornalha. Disseram que Israel ia parar no meio do deserto, disseram que Israel ia ser morto pelos egípcios, disseram que era impossível eles atravessarem o mar. Mas adivinha, Moisés estende o seu cajado e o mar se abre. Essa é a noite que o Senhor está transformando cenários de impossibilidades em cenários de milagres. Essa é a noite que o Senhor está transformando cenários de impossibilidades em cenários de milagres. As pessoas vão olhar e vão falar: mas o que aconteceu? Mas o que foi que aconteceu com você? Você vai dizer: eu também não tinha mais esperança, mas o Senhor mudou a minha história.